igreja também maravilhosa, a Igreja do Carmo de João Pessoa, um riquíssimo acervo de azulejos portugueses. O Felipe Eugênio é graduado em arquitetura, certo? Isso, eu tenho formação de arquiteto e Sim. de design de interiores também pelo Instituto Federal da Paraíba. E Certo. tenho desenvolvido aí nessas duas graduações, trazido um pouco sobre a questão do patrimônio histórico, né? E normalmente voltado para o seu aspecto sacro. Então, o trabalho que eu vou trazer hoje foi resultado da minha graduação em arquitetura. Então, é falar um pouco aí de uma das principais igrejas daqui de João Pessoa, uma das mais antigas também, que é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e de cuja ordem eu também sou membro, a Ordem Terceira do Carmo, né, quem administra esse templo. E eu espero que vocês gostem. Certamente. A palavra é toda sua. Eu vou precisar de uma ajuda aqui, eu acho, é porque eu não estou acostumado a usar o Zoom, mas é para publicar o material. Screen. Você tem na barra inferior, acho que eu já em verde, Share Screen. Vocês estão vendo o trabalho já? Não, estou vendo só. Agora sim. Tá. Peraí. Não, ainda para mim não apareceu ainda. Aqui está carregando. Tá. Porque aqui para nós está tudo preto. Acho que vai abrir agora. Sim. Ok. Estamos vendo. Então, o título desse trabalho antes de tudo, dizer que foi um trabalho bastante prazeroso de se fazer. Né? Foi uma pesquisa assim, que me levou a conhecer, por mais que eu já esteja dentro desse espaço, circulando dentro desse espaço, há pouquinho mais de 10 anos, eu fui o último até agora a ter entrado na menoridade, na Ordem Terceira. Então, assim, é um espaço em que a gente está ali habituado a observar e a circular. Então, essa pesquisa, ela me trouxe, assim, amplitude de olhares, né, do que a gente já via, mas que via de uma certa forma superficial. E também tive a orientação da professora Mirella Braga, que é antropóloga, então ela trouxe esse olhar para além da arquitetura, e isso valorizou muito assim, esse processo de pesquisa, que foi bem interessante. Bom, primeiro fazer aqui um brevíssimo histórico da Ordem Carmelita e de como ela chega no Brasil. Primeiramente, a Ordem do Carmo ela é, sobretudo, conhecida por ser uma ordem mariana, né? Mas na raiz, no leito histórico da ordem, a gente encontra a figura de um homem, de um profeta, o profeta Elias. Né? Então, nós vamos ter aí uma origem mítica a partir de uma personagem do Antigo Testamento, que é o profeta Elias, que habitava ali naquele lugar bonito que está ilustrado, que é o Monte Carmelo, e daí, desse lugar, surge o nome da ordem. Né? Que o nome original da ordem é Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, é um nome extenso. E dentro desse aspecto mítico, histórico, que se confunde ali o mito com a história, com informações documentadas, com lendas, né? Felipe, desculpa. Do Carmo. Felipe, desculpa a intervenção. Eu queria solicitar, você pode colocar os seus slides no modo apresentação? Tá. Isso, obrigado. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo direitinho, tá tudo certo? Perfeitamente. Tá. Se rolar algum problema, de repente, com o áudio, vocês me sinalizam. Tá, pode deixar. Então, como eu estava falando, no Monte Carmelo, num lugar verídico que existe, né? Fica ali, banhado pelo mar Mediterrâneo, ali no litoral de Jerusalém. Então, vai ser nesse lugar que tem um nome muito interessante, que a tradução do Carmelo quer dizer jardim, né? Ou terra de jardins. Então, isso é muito próprio, assim, dentro dessa tradição simbólica, arquetípica. O Carmo, ele tem uma atmosfera e vários aspectos bastante simbólicos
E tudo isso tem uma raiz bem lá atrás, até do próprio Cristo. Né? E algumas lendas aí da ordem, elas vão trazer, vai surgir, claro, e posteriormente eu vou falar sobre a marianidade da ordem, de como isso passa a ser considerado com o tempo, mas a partir de Elias, né, do patriarca Elias, a quem chamamos pai Elias profeta, e consideramos o nosso fundador. Então nós temos a chegada do Carmo aqui no Brasil em 1585 em Olinda. Então vai ser essa igreja muito bonita que está aí representada, que é barroca, é uma igreja que quase não teve alterações, claro, não considerando o seu interior, né, que passa ali, como todas as igrejas, inclusive as que foram faladas por Elias, por Dom Anselmo também. Então, há aquele período de mutações arquitetônicas no interior desses templos, mas esse aspecto original, pelo menos do Carmo de Olinda, ele se mantém praticamente inalterado. O que acontece, primeiramente aqui, surge de Portugal, né? Então, será o Frei João Caiado, que em 1585, ele vai mandar 4 padres, 4 religiosos da ordem, para o Brasil, e o manda para Paraíba, e os mandam para então, Filipeia de Nossa Senhora das Neves, né, que é um nome antigo de João Pessoa. Então, há ali, né, nessa viagem, quase chegando a uma tempestade. Isso é documentado, isso se encontra em várias bibliografias, inclusive, que levaram essa esquadra do Frutuoso Barbosa, que na época era o Capitão Moro. Então, eles vão parar em Pernambuco, né, na capitania de Itamaracá, em Pernambuco. E eles se instalam em Olinda, que é onde hoje nós temos aí a primeira igreja, no caso a igreja primacial da ordem, em toda a América Latina, né, o exemplar de Olinda. E só depois eles vêm para cá, para Paraíba. Em 1591, então, já tem ali os primeiros registros, né, de alguns trabalhos que os carmelitas estavam fazendo aqui junto aos indígenas. Eles se instalam primeiramente, ou quase simultaneamente, mas os primeiros registros são a partir das missões que eles vão desenvolver dentro desses espaços mais nativos, né, junto com os indígenas, trabalhos de catequização. E nós vamos ter a Igreja de Nossa Senhora da Guia, que é a primeira, um dos primeiros exemplares, são 2 de maior relevância aqui na Paraíba, a Igreja do Carmo, do qual eu vou falar, e a Igreja da Guia, que está num território um pouco mais rural, né? Ela não fica no núcleo urbano da cidade, como a Igreja do Carmo. E a marianidade da ordem, trazendo também esse aspecto da identidade dupla, né? O Carmo ele se apoia tanto nas pessoas de Elias quanto da Virgem Maria. Então, nós temos esse aspecto maternal de consideração desse exemplo feminino dentro da identidade da ordem a partir do contexto medieval, né? A tratar de que os carmelitas, eles, após ali por volta da Terceira Cruzada, 1190, 1192, eles vão, saído das batalhas, eles decidem habitar o Monte Carmelo, né? Então, é possível que naquela época já houvesse ali alguns grupos que imitavam o profeta Elias, né? Como alguns lemas da ordem hoje ainda autenticam isso, a exemplo de Elias, entre aspas, né? Então, é possível que já existissem comunidades, pequenas comunidades dispersas pelo Monte Carmelo, tendo o profeta Elias como patriarca, como símbolo maior, e esses homens, esses soldados eram cruzados, né, eram cavaleiros, na verdade, eles vão se interessar por uma vida ascética, por uma vida afastada de todo o ritmo do que eles já tinham vivenciado durante alguns anos. Muitos não eram clérigos, a maioria não sabia ler, não tinha domínio da escrita, como era próprio da sociedade da época. Então, é uma ordem que se inicia não a partir de uma figura histórica, por exemplo, como a própria ordem franciscana ou a ordem dominicana, ou entre outras, e também não se origina através de padres, né, mas através de leigos, através de homens ali que se inspiram em uma figura já existente e vão movimentar um sistema de vida semelhante. Então, essa marianidade da ordem, considerando o aspecto medieval, a época medieval, surge do conceito de que muitos daqueles homens,
eles eram agricultores, eram pessoas do campo, poderiam ser tanto donos de fazendas quanto trabalhadores de fazendas, né? Então, havia a coisa do vassalo, do senhor, aquela hierarquia social era muito evidente. Então, eles passam a não voltar para a Europa, muitos deles eram franceses, ingleses e espanhóis, e eles passam, então, a habitar uma terra a serviço de uma senhora, não de um senhor, não de um senhor feudal, mas de uma senhora. E essa senhora passa a ser, então, a mãe de Jesus. Né? Então, algo interessante que eu trouxe aqui nesse exemplo iconográfico, eu trago dois momentos da compreensão dessa figura de Maria, iconograficamente falando, mas que estão aí arraigados em dois períodos históricos distintos. Primeiramente, um ícone que se assemelha muito a um traço bizantino, oriental, e a ordem tem a sua raiz num chão oriental, num território oriental, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo, que é o ícone de Labruna, que eu coloquei aqui, era a imagem primitiva de Nossa Senhora do Carmo, né? E esse nome de Nossa Senhora do Carmo é também interessante, porque era Nossa Senhora do Lugar, né? Então, são os irmãos da Virgem Maria do Lugar. Então, que lugar era esse? O Monte Carmelo. Então, passa a ser, então, Nossa Senhora do Carmo, ou Santa Maria do Carmo, como era falado anteriormente. Então, esse ícone do Labruna, ele vai ser entronizado dentro de uma capela muito simples, muito rude, né, de pedras, cujas ruínas ainda existem, e vai ser, então, venerado pelos primeiros carmelitas que lá já habitavam, com o título de Nossa Senhora do Lugar ou a Senhora do Carmo. Somente no século XV, por volta do século XIV para o XV, é que adapta-se a imagem de Nossa Senhora com o hábito da ordem. E isso também, ele não é um evento que acontece somente na ordem carmelita, mas isso também vai acontecer na ordem dos mercedários, em outras ordens que vão ter ali um título mariano e vão trazê-la com a iconografia revestida pelo ato de sua ordem, né, como uma forma de agregar um valor de maternidade mesmo, de forma de que ela toma o partido daquele povo, daquele grupo, daquela agremiação. Então, somente depois essa iconografia muda. Então, Nossa Senhora aparece aí nas igrejas, nas representações, nas pinturas, inclusive também nos azulejos, de que eu vou falar mais à frente, com o hábito da ordem carmelita. Mas, originalmente, o ícone de Labruna, que quer dizer a morena, né, ou La Morenita, foi a primeira imagem de Nossa Senhora do Carmo. Então, esse é um dos primeiros exemplos também. Eu falei que tem dois, né? Esse é um deles, a Igreja da Guia, a Igreja Nossa Senhora da Guia. Então, essa igreja, ela tem uma conformação arquitetônica bastante interessante também, porque ela é algo assim pouco encontrado até aqui no próprio Nordeste. Ela tem o que nós chamamos de barroco tropicalista, né? A gente sabe, inclusive por ver, né, exemplares mais eruditos, mais lusitanos até do barroco, com representações de ramagens, de videiras. Então, no barroco tropicalista se encontram abacaxi, se encontram cacau, se encontram melões, se encontram frutas nativas do território nordestino. Então, por isso se diz, eu ouso ampliar isso do território brasileiro, né, porque vai que existe algum exemplar que alguém não consiga em outra localidade, que alguém não conheça ainda, mas é uma tendência de trazer aí essa identidade do lugar em que esses templos foram edificados, né? E o barroco tropicalista, na guia, ele é muito forte. Ele tem as suas representações aqui onde eu estou passando o mouse, né, que é um nicho, aqui esse determinado elemento é um escudo da ordem. Então, aqui tem um nicho com a imagem do profeta Elias, e ele está aqui, o seu entorno todo esculpido em litotalha, que são as talhas esculpidas diretamente na pedra, né, considerando que é pedra calcária, que aqui na Paraíba é muito vasto esse material. E aí nós temos aqui as representações e também no interior da igreja. Eu não trouxe fotos para não estender muito, já que esse não é o objetivo da pesquisa, mas se encontram bastantes elementos legais aí dentro. E esse é o conjunto carmelita,
né, do qual faz parte a Igreja Mor. Não sei se alguns de vocês conhecem, mas já fica o convite. Ele é realmente muito bonito, assim, em sua monumentalidade, em sua imponência. E algo interessante também é que, por falar de conjunto, né, por exemplo, nós estamos acostumados, ou talvez vocês do Sudeste, ver as igrejas do Carmo, por exemplo, de Minas. Nem em Minas vai acontecer algo diferente. Lá não vão existir os conjuntos, né? Os conjuntos que são normalmente edificados tendo ali templos componentes, né? Por exemplo, nós temos a Igreja Mor, aqui na Paraíba temos a Igreja Mor, temos a Igreja de Santa Teresa, que pertence à Ordem Terceira, temos um consistório, que é esse espaço aqui menorzinho, que servia de reuniões para a Ordem, antigamente, eu acho que até meados do primeiras décadas do século XX, e aqui nós temos o que era um antigo convento e hoje passa a ser, desde o início do século passado também, a Arquidiocese da Paraíba. Então, é o Palácio Episcopal. Isso vai também de algumas... Então, em Minas não acontece isso. As igrejas, por toda uma questão econômica, política, as ordens regulares, no seu aspecto clerical, vão ser proibidas de se instalarem, né, com seus conventos. E quem vai se instalar são as ordens terceiras. Aqui não. Aqui, Pernambuco, Bahia também, e outros estados, tanto a ordem primeira, a ordem dos padres, quanto as ordens terceiras, as irmandades vinculadas a essas ordens, vão ocupar esses espaços, formando aí os conjuntos. E algo muito próprio é a presença do adro, que é esse espaço aqui externo, que é muito português, isso é próprio das edificações portuguesas, nesses espaços onde se realizavam e se realizam ainda hoje. Isso não morreu na dinâmica cultural das ordens que tem esses templos. Esses espaços continuam sendo ocupados por procissões locais, por festividades, inclusive festividades não religiosas, né, promovidas aí por outros setores. Então, isso aqui na Paraíba é bastante vivo. Então, essa aqui é a Igreja Mor, né, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e é nela que tem os azulejos. Essa igreja da Ordem Terceira, ela não tem azulejos, embora tenha um aspecto, inclusive, mais barroco do que a Igreja Mor. A Igreja Mor, ela sofreu algumas intervenções aí ao longo do finais do século XVIII e XIX, e tem aí um estilo mais voltado para o rococó, que é um barroco mais tardio, né, que é um barroco mais limpo e mais suave visualmente. Uma coisa que é importante destacar é que a relação de documentos, de informações históricas que nós dispomos, sejam membros da ordem, sejam historiadores, sejam pessoas que desejam pesquisar sobre a Igreja do Carmo da Paraíba, encontram uma certa dificuldade, porque nós aqui no Nordeste tivemos ali uma série de conflitos, né, entre portugueses e holandeses. Isso não era só conflito político, era também religioso. Eu já vi visto que Portugal era uma nação católica e Holanda, então, era uma nação protestante, né, huguenote, se eu não estou enganado, calvinista. E aí, o que as ordens vão fazer, o Carmo, ele opta por esse método que foi um pouco assim trágico, né, que nos deixou sem documentação, foi enterrar esses documentos, né, e só recuperá-los após a expulsão dos holandeses. Haja visto que os documentos estavam imprestáveis, né, pela umidade, enfim, vários fatores. Não se sabe também o local onde esses documentos foram enterrados, mas foram perdidos nesse processo de ocultação, né, para que o, entre aspas, inimigo não tivesse acesso às informações das ordens aqui, da presença dos religiosos aqui, que também era uma presença administrativa, né? A gente tem que considerar aí o período barroco como a igreja sendo aí uma instituição de proa, né, dentro da administração das cidades como um todo. Então, por isso, nós temos pouca documentação. Aqui eu trouxe um pouquinho do acervo arquitetônico estético dentro da igreja, né? Aqui temos central a figura do altar-mor, com a imagem de Nossa Senhora do Carmo e dos profetas Elias e Eliseu, seu sucessor. São duas figuras do Antigo Testamento. E aqui em cima do trono, desse elemento aqui, que se chama trono, há uma figura do Sagrado Coração de Jesus. Essa imagem ela não tem
valor histórico como as demais, né? Ela é mais recente, ela é uma inserção mais recente. E aqui também 4 altares, esses 2 aqui de cima são altares colaterais, eles ficam meio diagonais, né, na conformação da planta dessa igreja, e aqui 2 altares laterais, né? Um altar é dedicado a Santa Parentela, né? O outro altar é dedicado ao Senhor Bom Jesus dos Passos. O outro, ele tem uma têmpera de Nossa Senhora do Rosário, e o último ele tem uma têmpera da elevação de Santa Teresa. Santa Teresa, que não era uma carmelita calçada, lembrando que essa ordem, ela pertence à ordem carmelita da Antiga Observância, né? Então, Teresa, ela, claro, vem da ordem da Antiga Observância, mas é uma ordem, resultando em um outro ramo, que é o ramo descalço, em que, inclusive, no Sudeste, o ramo descalço tem uma potência maior, inclusive, até mais do que aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, a presença dos calçados da Antiga Observância é mais evidente. Então, aqui eu trago alguns pormenores para que a gente comece a identificar mais ou menos como se dá essa composição imagética, essa conformação de imagens, de signos, né, que há nos painéis da Igreja do Carmo da Paraíba. Então, são recortes de vários painéis aleatórios que eu coloquei para se ter uma ideia assim, mais geral, mais genérica, sobre o conjunto de imagética que vai formar esses elementos. Então, nós temos a representação de santos, de anjos, de almas no purgatório, por exemplo, aqui nesse painel, né, isso está representado. Temos a figura de homens, de padres da ordem, da Virgem Maria também. E, considerando a tipologia desses painéis, nós encontramos 3 tipos. Lembrando que esses painéis eles se deslocam por toda a nave, né? Eles revestem as paredes de toda a nave, desde o nártex, desde o vestíbulo até a capela-mor, do retábulo-mor. Então, nós temos as tipologias de painel de canto, que são 2 painéis, né, que se localizam nas extremidades onde essa planta ela encontra o arco cruzeiro. Nós temos o painel estreito ou painel de composição, que é esse painel que faz o religamento ali na ruptura das aberturas, né, das portadas que vão existir ao longo dessa nave, e os painéis historiados, que são esses painéis mais extensos, e são historiados porque contam histórias narrativas, né, que podem ser narrativas mitológicas, podem ser narrativas alegóricas, arquetípicas, históricas também. E nesse caso do Carmo daqui da Paraíba, são narrativas bastante míticas, bastante simbólicas no seu aspecto de significação, né, e de mensagem também, com que cada signo vai fazer aí a transmissão de uma mensagem comum. E são 10 painéis historiados. Essa pesquisa ele fala de todos esses painéis, mas contempla os 10. Então, essa é a nave, esse foi um esquema que eu fiz manual, para que se houvesse aí a identificação da localização desses painéis. Então, desde o vestíbulo, né, que estão ali ladeando a portada central, 2 pias, bonitas pias de água benta, que isso, inclusive, esse elemento arquitetônico faz ainda hoje ser preservado o ato de se persignar ao entrar dentro do templo, né, de molhar ali a mãozinha e fazer o sinal da cruz. Então, isso se perdeu, ou vem se perdendo ao longo dessa produção arquitetônica sacra mais contemporânea, para a gente perceber um pouco como a arquitetura ela dita, inclusive, comportamentos e até relacionado com aspectos canônicos, vamos assim dizer. Então, a partir desde o vestíbulo, né, até a capela-mor, que é essa parte aqui mais frontal, há os painéis historiados, né, e também os painéis de canto, eles se localizam aqui nesse chanframento, e os painéis recortados, eles vão ficar ladeando o contorno aí dessas esquadrias e dos altares laterais. Eu trouxe, são 10 painéis ao todo, mas seria extensíssimo falar de todos os 10, então eu trouxe 3 apenas, né? Aqui está a figura dos 10, para que a gente tenha uma visão mais geral de como está, inclusive, o estado desses exemplares, né? Muitos deles tiveram perdas durante... Eu não posso datar, porque eu não estava na ordem ainda, provavelmente nem era nascido, mas teve aí
perdas imensas de peças que compunham essas cenas. Então, são cenas ainda, e no ato de leitura dessas cenas, dessas interpretações ao longo da pesquisa, tive dificuldade em alguns painéis para que houvesse ali a leitura, né? Já que há uma grande perda, principalmente nesse painel aqui, que é o segundo painel, no limite esquerdo de quem entra, né, na igreja. E é uma cena das mais bonitas, inclusive, isso a gente pode constatar pelo que está representado aqui, que é uma cena de uma construção de um templo. Provavelmente a construção da primeira igreja carmelita, que foi edificada lá no Monte Carmelo. Então, esses são os 10 painéis. E falando um pouquinho sobre os procedimentos metodológicos, do que foi utilizado, antes de tudo, considerar que esses painéis historiados, eles têm uma conformação comum. Né? Eles têm aí o que vai mudar, claro, de um para o outro é a narrativa que se encontra ilustrada aqui na cena central, mas essa conformação, esse contorno, esse emolduramento, ele é basicamente padrão em todos eles. O que vai mudar é a posição de um anjinho ou outro que está aqui em cima, né, aqui embaixo também, mas sempre vai haver essa configuração em que se encontra o emolduramento por folhas de acanto, né, que são esses elementos sinuosos, mais retorcidos, e que também vai ser encimado pelas albarradas, que são esses jarros com flores. As albarradas que podem estar tanto em ilustrações pictóricas, quanto em acervo azulejar, quanto também em elementos arquitetônicos. É muito parecido e tem uma conotação muito semelhante com a pinha, né? Então, encimando aqui cada painel, na base e no coroamento do painel vão haver 2 cartelas, e essas cartelas, elas guardam um signo isolado, né, quase como um emblema. Então, a leitura dessas cartelas foi muito importante assim, para a tradução das narrativas, ou que se chegue próximo ao que poderia ser a tradução daquela narrativa que está ali ilustrada. Então, vão ser meios como chaves de leitura. Essas cartelas vão apontar ali significações relacionadas com a narrativa que vai estar aqui representada. Então, o método de análise que eu utilizei foi o do Erwin Panofsky. Ele tem um método em 3 passos, bastante simples, posso assim dizer. Claro que isso se aprofunda ao longo de um exercício de compreensão imagética, mas ele coloca 3 passos principais, né, sendo o tema primário natural, quer dizer, a mera percepção do que está representado em uma imagem, uma figura. Né? O que tem ali, se é uma árvore, se são pessoas, homem, mulher, qual o gênero dessas pessoas representadas, em que local elas se encontram. E o tema secundário, ele passa a ser já um passo para um olhar mais treinado em identificar elementos que possam, de repente, identificar a natureza ou até a nomenclatura dessas personagens. Por exemplo, um dos exemplos que o próprio Panofsky ele dá na sua bibliografia é o fato de alguém que entra na Capela Sistina, né, ver um homem com um pedaço de pele na mão e uma faca na outra. Então, esses são uma iconografia clássica de São Bartolomeu, né? No ato ali, no evento do seu martírio. Então, é mais ou menos essa leitura que ele quer trazer assim, a partir de elementos específicos que possam ali ajudar na interpretação dessas pessoas. E o significado intrínseco ou conteúdo vai ser a leitura de todo esse conjunto, e dentro dessa conformação como essas figuras se relacionam, de que forma, quais os gestos que estão sendo refletidos ali por cada representação, qual as expressões faciais, quais os objetos que vão estar ali sendo segurados, e a conformação, a soma de tudo isso, vai nos gerar uma interpretação da imagem, né, uma leitura de uma narrativa. Então, aqui eu trago um primeiro painel. Esse é o primeiro painel, não só no processo de pesquisa, mas também o primeiro de quem entra no templo. Ele se encontra na nave, perdão, na parede esquerda de quem entra. E aí nós temos uma visão, a foto está um pouco prejudicada pelo excesso de iluminação do momento da fotografia, mas nós temos aqui a representação de um homem
um homem que está aí semi-ajoelhado, né? E uma mulher com uma criança assentada sobre um bloco de nuvens. E também um conjunto de crianças, de bebês alados, que aqui estão, que a gente chama de querubim também, inclusive como foi falado na apresentação da Lídia. E esse povo ele se encontra aí numa cena, num cenário bastante rural, né, bastante natural aqui. A presença de montes, de serras rochosas aqui, árvores, arbustos. Então, é um cenário, sobretudo natural. Então, eu fiz aqui a decomposição dos principais elementos que configuram, que conformam essa cena. Essas imagens já estão melhores para se visualizar em detalhes. Então, nós temos aí um homem que ele tem a mão apoiada no peito, meio que como, inclusive, num gesto de veneração, né, de acordo com o gesto de que ele está ajoelhado, com a face um pouco inclinada para cima, né, olhando diretamente para essa figura feminina, que olha, por sua vez, para baixo, para ele. Então, há uma relação dessas figuras. E ela segura a criança, né, meio que como se estivesse oferecendo essa criança. É mais ou menos uma intenção nesse gesto. E algo muito interessante dentro dessa composição imagética da figura feminina é esse elemento aqui, aqui dentro da veste interna da mulher, né, que é um brasão da Ordem do Carmo. Né? Então, aí nós já temos um exemplo até um pouco óbvio de quem seria essa mulher, de quem seria esse homem, que lugar seria esse. Então, trazendo também aí uma outra linha em que a pesquisa acabou indo, foi na busca por informações imagéticas. Quer dizer, dentro do conjunto de iconografia existente, né, dentro dessa tradição carmelita, que é vastíssima, e o que tem de vasto tem de antiga, nós encontramos pessoas ou símbolos ou personagens que foram representados anteriormente que possam servir de exemplo para que possa haver aí uma leitura de quem seriam essas pessoas. Eu identifico primeiramente a figura do homem com a imagem, essa imagem aqui é do profeta Elias, é uma imagem do século XVIII, em madeira policromada e dourada, que é a imagem lateral que compõe o retábulo mor, né, do altar da Igreja do Carmo daqui mesmo. E essa aqui é uma figura também do profeta Elias em um outro momento, feita por um outro artista, né, e com outra conotação. É mais a ilustração de uma narrativa bíblica, né, considerando que o profeta Elias ele é narrado nos livros de 1 e 2 de Reis, lá no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui algo que surgiu, eu não tive a intenção, à primeira vista, lá na gênese dessa pesquisa, ainda não havia essa intenção de buscar fontes iconográficas que possivelmente possam ter sido utilizadas pelo azulejador, né, pelo artista da época, que não se sabe quem foi, não se sabe a olaria de que é proveniente esses azulejos, não se sabe em que localidade de Portugal. Então, são informações assim bastante rarefeitas, né, mas que, encontrando uma ou duas, eu passei a pesquisar mais para ver se encontrava as outras, né, dos outros painéis também. Então, desse painel, eu encontrei uma gravura do Arnold van Westerholt, que é um gravurista, se não estou enganado, alemão ou holandês, se eu não estou errado, né? E aí ele traz essa gravura com uma posição corporal da figura masculina muito aproximada, inclusive de volume, né, de planejamento também, né, da forma como esse hábito ele tá planejado dentro das duas, comparando aí as duas imagens, é algo muito aproximado para além da conformação corporal desse homem, que na verdade nessa gravura aqui não se trata do profeta Elias, né, mas não deixa aí de ser um possível modelo utilizado pelo azulejador na conformação dessa figura. E aqui foi um dos momentos assim mais emocionantes da pesquisa. Como eu falei, eu não tentava buscar modelos iconográficos possíveis utilizados pelo azulejador, mas aí eu encontro também uma outra gravura que também é do Arnold, então pode haver aí essa facilitação até de confirmar, né, que possa ter sido o modelo utilizado. Essa cena aqui da gravura, que é uma gravura do século XVII, muito bem elaborada,
ela é a apresentação do menino Jesus a São Francisco de Assis. Né? Então, é Nossa Senhora, que não tem mistério, é a Virgem Maria, mãe de Jesus, que está aí mostrando seu bebê para São Francisco, né? Nessa narrativa da gravura. Então, aqui não resta dúvida, nesse exemplo específico, não resta dúvida de que foi essa mesma gravura utilizada para a configuração do que está representado no azulejo. Então, a mesma posição corporal, tanto da mulher quanto da criança, a mesma posição de pernas, de pés, as sandálias, o planejamento que se utiliza. Então, claro que com algumas alterações, porque cada artista vai ter ali o seu traço, né, e as suas intenções de acordo com a encomenda. E aqui ele coloca um brasão da ordem, como nós já identificamos. Então, a narração que nós tiramos daí é de um evento muito de proa, assim, na tradição até mítica da ordem, que é uma visão da Virgem Maria pelo profeta Elias, na verdade, a visão de uma nuvem pelo profeta Elias, segundo a narrativa bíblica, mas que a Ordem do Carmo, ela sincretiza essa narrativa que é hebraica, na verdade, e traz aí com uma outra conotação, né? Para os carmelitas, para aqueles lá de trás, e para nós hoje a semelhança continua, mas ali havia que aquela nuvem que Elias viu se tratar-se da mãe de Deus, né? da figura da mulher. Então, que viria ali um certo momento do Monte Carmelo apresentar a chuva, que é o seu filho. E aí a gente tem que entrar no contexto de época, pelo menos no que está narrado na tradição bíblica. Né? Aqui está mais alguns exemplos do uso da mesma gravura para essa configuração imagética do azulejo. Né? A presença dos anjos ela se repete de forma quase que idêntica, né? Tanto nessa personagem aqui também, a posição corporal, salvo a retirada de alguns elementos, né? Como eu falei, o artista ele tem outras intenções, são artistas diferentes. Então aí há uma sinalização de que foi realmente essa figura utilizada por esse azulejador, né? Do qual não conhecemos, mas que através desses modelos ele conseguiu aí retratar uma cena muito importante dentro desse painel de azulejo. Então, é essa narrativa que, inclusive, foi pintada, esculpida, desenhada por vários autores ao longo dos séculos, que é uma aparição da Virgem Maria, percebam que sempre envolta em nuvens, né, trazendo esse elemento narrativo hebraico, né, e que o Monte Carmelo, essa narrativa que acontece no livro de Reis, ele destaca que o Monte Carmelo passava por uma seca de 3 anos. Né? Então, assim, chuva era uma coisa que precisava. Então, nuvens sempre eram adivinhados ali pelos pagãos que estavam ocupando aquele território que era hebraico. Então, vão acontecer conflitos religiosos, do qual Elias vai sair vencedor. Então, tem toda uma narrativa proselitista também, né, dentro desse mito bíblico. E dentro da dinâmica carmelita, se traz a figura de Maria como essa nuvem que traz a chuva, né? Que traz a chuva para essa terra infértil, para essa terra seca, que pode ser aí interpretada por vários aspectos teologais também. Essa terra seca como a vida dos cristãos, como a vida da igreja, como períodos históricos, como a própria ordem que passou por várias dificuldades ao longo de sua história, que já ultrapassa aí 8 séculos. E como eu falei, eu trago aqui o destaque de 2 cartelas, da cartela que coroa ali a parte superior desse painel e a cartela da base, respectivamente. Na cartela superior nós vemos uma lua plena, uma lua cheia, e na cartela inferior nós vemos um par de rosas. São 2 elementos iconográficos bastante próprios da dimensão feminina, do arquétipo feminino como um todo. Né, a lua, por ser dentro desse arquétipo mesmo, o sol, o masculino, e a lua, o feminino, né, que está muito aí ligada com a questão cíclica, e a chuva também tem essa ligação com a questão cíclica, né? Então está a lua também trazendo esse aspecto feminino da pessoa de Maria que traz a chuva, que é aquela nuvem que vai umedecer ali aquele território, e também o par de rosas que está ali como que brotando, né? Como que a partir daquele evento fosse brotar algo diferente naquela terra. E que também as rosas são elas têm essa conotação feminina bastante forte, né? Eu usei a bibliografia do Jean Chevalier. Ele tem um livro muito bom sobre a leitura de símbolos e ele aprofunda aí
esses símbolos em várias dimensões, né? São símbolos que não se fecham somente nesse aspecto que eu estou trazendo, mas que eles se abrem para muitos outros, para muitas outras leituras. Mas que dentro dessa narrativa do painel, essa leitura faria sentido. Esse é o segundo painel, é uma narrativa bíblica, e vale dizer, inclusive... Ô, não, Felipe, desculpa, a questão do tempo, porque nós temos dois olha, ainda que vão falar. Não, porque os outros dois vão... Desculpa estar interrompendo, mas são 4 horas de fuso. Desculpa. Desculpem. Não, mas minha prece, porque esse tema, assim, se a gente se deixar, eu me empolgo e vou até adentro à noite. Mas então, esse é o painel segundo, esse vai ser mais rápido, porque tem uma tradução basicamente pronta. Né? Uma iconografia que ela existe em basicamente todas as igrejas carmelitas, acredito que não só do Brasil, né? Eu não conheço outras no exterior, mas algumas daqui, principalmente do Nordeste, essa cena do Elias sendo arrebatado ali naquela carruagem de fogo, né? Ela está muito representada. Por exemplo, na Basílica do Carmo de Recife, né? Essa é a cena que ilustra o fogo, né? da nave Mó. Então, decompondo aí esse conjunto de imagético, que na verdade se compõe por duas figuras, dois homens, que é Elias e Eliseu, né, de acordo com essa narrativa bíblica, eu trouxe muito mais enquanto novidade de narrativa os exemplares iconográficos, que eu encontrei, assim, vasculhei muito, mas encontrei algumas, algumas imagens que possam ter sido utilizadas. Né? São gravuras também do século XVII. O autor dessa gravura específica eu não estou me recordando o nome, mas que é o mesmo evento, né, da transladação do profeta Elias e o lamento de Eliseu, né, que vai estar aí choroso, quase que em desespero pela partida ali do seu mestre. Então, um outro exemplo também que denota essa posição corpórea também de planejamento, de vestes, tudo, é uma obra eu esqueci o nome dele, mas é um pintor, do século XVIII, né? Então ele traz aí o mesmo evento e com a mesma posição corporal do profeta Elias. Dentro dessa gravura, que também é do século XVII, nós temos o mesmo episódio do arrebatamento do Elias, né? Ali eu trago o destaque do que está aqui representado nessa gravura, aqui maiorzinho. E aí a gente percebe que há uma configuração muito semelhante na questão da carruagem, das rodas, da própria posição, né, de como as duas figuras se comportam dentro dessa carruagem. Né? Então, jogando a capa do hábito como uma forma de herança, né? Esse gesto, inclusive, é repetido ainda hoje nos ritos de iniciação da ordem, quando nós fazemos a primeira profissão. E aí é algo que está ali narrado biblicamente, mas que foi trazido para essas ilustrações bíblicas. Essas gravuras poderiam compor devocionais próprios da ordem, enfim. E eram entregues, inclusive, aos artistas para que eles se exemplificassem em seus trabalhos. Esse painel ele tem uma conformação superior diferente, ele tem um recorte diferente por estar abaixo de um púlpito, né? Então ele não vai ter cartela superior, e tem aí a cartela inferior à imagem de uma árvore. Essa imagem de árvore, ela simboliza essa frutificação da ordem do Carmo, né? Esse desenvolvimento da ordem que, a partir de Elias, vai se ramificar pelo mundo, pela igreja inteira, a partir do Oriente para todas as demais localidades, né? E também traz a frutificação, o exemplo de frutificação de tudo aquilo que a ordem vai gerar ao longo de sua história. Esse é o terceiro e último painel, eu espero ser mais breve nele também. Então, esse é o painel mais emblemático, né, de todos os 10 narrativos, historiados, melhor dizendo, em que nós temos aqui uma figura feminina, matricial, né, como que dividindo a cena em 2 espaços, aqui com um manto estendido, né, que recebe aqui 2 grupos de pessoas, um grupo de homens e um grupo de mulheres, e tem esse hábito estendido por anjos. E aqui um pequeno resplendor também de anjinhos, uma festinha de anjos ali ao redor da cabeça dessa mulher. E aqui também 2 cartelas com suas significações. A decomposição desse painel, ele trouxe também a evidência de imagens que, a uma primeira vista de quem observa,
não é muito destacada assim já de cara. Por exemplo, nós vemos aqui que são religiosos, né, pela presença do hábito religioso, tanto dos homens quanto das mulheres, e que também há por trás dessas pessoas, civis, homens e mulheres civis, não religiosos. Então, aqui com roupas nobres, mulheres também com os cabelos presos, significando aí que são mulheres casadas, que não são freiras religiosas. E esse grupo ele vai estar simbolizando uma abertura muito maior da ordem, também considerando os aspectos leigos dessa ordem, né, que vai ter a primeira ordem, que são dos padres, a segunda ordem das freiras e a ordem terceira dos leigos. E algo que foi procurado, assim, tido como possíveis exemplos, essa configuração de que Nossa Senhora, ali, essa mulher que divide esses dois grupos a partir de sua vestimenta, ela não é uma novidade. No período medieval isso já existe, né, em algumas figuras, como o exemplo dessa iluminura aqui, que inclusive é Nossa Senhora do Carmo. E também vai ter umas outras conotações, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora de vários outros títulos, elas vão ter essa mesma posição corporal e composição imagética. Esse é um painel que está na igreja de Olinda, em Pernambuco. Ele era uma porta que foi desinstalada, né, desinstalada há muito tempo atrás, nessas modificações que a igreja passou. E é uma têmpera sobre madeira, né, uma pintura barroca, se vê aí esse contraste de luz e sombra, e nós vemos a mesma configuração iconográfica, salvo a figura do menino Jesus aqui, que no azulejo não tem, né? No azulejo, Nossa Senhora está com as mãos postas, como num exemplo de oração. E aqui, decompondo esse painel pictórico, nós temos esses dois grupos que se repetem lá no azulejo, os anjos que vão estender esse manto por cima das pessoas, e também aqui o resplendor iluminado desses anjos aqui que vão compor esse espaço de fundo de um céu muito mais profundo, além daquele que está sendo representado mais próximo de quem visualiza, né? E as narrativas que conjugam aí as cartelas, tanto superior quanto inferior, são também simbolizações que estão presentes nas narrativas da ladainha lauretana, que nós chamamos ladainha, Nossa Senhora, mais tradicional, talvez. E aqui nós temos um espelho e uma torre de vigia, talvez, né? Ambas as configurações, as imagens, elas destacam aí alguns exemplos dessa espiritualidade exclusivamente ou quase exclusivamente voltada para a questão maternal, para a questão do feminino, né? Então, esse espelho que vai ser como quase uma conotação direta e literal de se espelhar na pessoa de Maria, e também a torre como tendo essa mulher, essa senhora, como sua proteção, né? Como sua torre de perene vigia, que está ali como um porto seguro para os navegantes, enfim, da história. E para finalizar, de verdade agora, esse elemento ele foi encontrado, ele só existe nesse painel, né, exclusivamente nesse painel, e eu coloco ele dentro da pesquisa como uma possível assinatura do azulejador, né? É importante dizer que naquela época quase nenhuma obra sacra, seja ela de escultura, seja ela painéis pintados, seja ela inclusive arquitetônica também, muitas delas não eram assinadas, mas o artista lhe dava um jeito de colocar um elemento que fosse próprio da sua forma de trabalho. Então, essa pincelada aqui, um pouco até borrada, que tem aí a conotação de uma ave, eu a trago como uma assinatura, ou uma possível assinatura do artista, autor desses azulejos. Então, com isso, eu finalizo. Eu não trouxe aqui na sugestões literárias, mas esse livro aqui, As Múltiplas Faces da Virgem Maria, ele é um material bem denso, que me serviu também na produção dessa pesquisa, e ele traz aí vários aspectos históricos, Maria dentro das religiões, Maria dentro das concepções protestantes, enfim, então é uma leitura que fica de sugestão. Obrigado, Felipe.